Meu amigo, a coisa tá feia para o Lula em matéria de redes sociais de comunicação na modalidade que nós mais conhecemos hoje, que tem mais apelo junto ao povo, que são as redes sociais de fato. A gente sabe que o Lula, o PT, a esquerda como um todo tentam bastante ser relevantes nas redes sociais, mas têm fracassado miseravelmente nesse sentido. Agora, o Lula trouxe o Sidônio Palmeira para tentar resolver esse problema. A tendência, contudo, é que as coisas continuem muito ruins para ele. Os dados de 2024 mostram que o Lula teve, na verdade, menos da metade do engajamento nas redes sociais que o Bolsonaro teve. É uma coisa assim impressionante, uma surra que o Lula leva nas redes sociais do Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro em si nem é um grande promotor das próprias ideias nas redes sociais. Outras pessoas fazem isso voluntariamente. E o principal, a Michelle Bolsonaro teve muito mais repercussão ainda do que o Bolsonaro e, claro, do que o Lula nas redes sociais. E tem outros nomes de direita também fortes para a disputa do Palácio do Planalto que conseguem dialogar muito melhor com o público moderno das redes sociais que o Lula. Vamos conversar sobre esse número, dar uma olhada nesses dados aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esses dados foram levantados pela Bytes, que é uma empresa de análise de dados, estão repercutidos aqui no site Poder 360, né? Então, a gente pode ver aqui o compilado das médias de interações nas redes sociais, né? Que é o que a gente chama de engajamento médio. É o número de engajamento médio que eles chegam aqui. Não sei como que eles chegam nesses números, nem o que é considerado nesse sentido, mas a gente compara o número, as métricas diferentes para ver a proporção. O que importa nisso aqui é a proporção entre os candidatos. Analisaram Instagram, Facebook e X, ou Twitter, como você preferir, né? Então, na verdade, quem tem a maior repercussão nas redes sociais é a Michelle Bolsonaro. Pois é, né? O pessoal não colocou muito certinho a sequência aqui, não. Né? Você pode ver que o Pablo Marçal aparece em segundo lugar, quando na verdade ele está em terceiro lugar, porque o Bolsonaro está em segundo aqui com 73 mil de média, né, de engajamento. A Michelle Bolsonaro, 168 mil interações, média de engajamento, né? Uma coisa impressionante de fato. E é o que eu falo, ela é forte. Ela é uma pessoa que não tem uma trajetória política, mas ela tem uma força, uma tração política muito interessante. E eu entendo a Michelle Bolsonaro como superior ao próprio Bolsonaro em uma série de fatores. Seria muito útil para disputar contra a esquerda em áreas sensíveis para o Bolsonaro, em que ele apanharia na campanha de novo, né? Mas não é o ponto deste vídeo aqui. Veja que tem 4 nomes aqui cotados para a presidência da República com algum grau de força. Claro que o Pablo Marçal foi declarado inelegível, o Bolsonaro também, daqui a pouco a Michelle, daqui a pouco é o Tarcísio. Se for de direita, vai ser inelegível, né? No futebol a gente chama isso aqui de risco de gol. Quando o árbitro marca alguma coisa, não aconteceu nada, mas ele para o jogo porque tinha risco de acontecer gol. Aí ele para, inventa algum motivo ali, alguma coisa, tira alguma coisa da cartola. Até o Tarcísio de Freitas, que não é muito conhecido por ser um cara ativo nas redes sociais, tem uma média superior à do Lula, que está aqui ó, abaixo dos 30 mil de média de engajamento. Então o Bolsonaro tem mais do que o dobro do que o Lula, Pablo Marçal também, e a Michelle Bolsonaro tem o quê? 7 vezes mais engajamento nas redes sociais que o presidente da República, né? Na verdade, o Lula é uma nulidade, mas não só ele. Veja que ele está praticamente empatado com o Eduardo Bolsonaro, que não é o presidente da República, e daqui para baixo só vem lulista, só vem a turma do PT e os abobados ali que ajudam o Lula, estão no gabinete ministerial dele e tudo mais. Então veja que todo o gabinete ministerial do Lula e um monte de outros pelegos aqui são completamente irrelevantes nas redes sociais.
E aí a gente entende por que esse pessoal quer controlar as redes. Olha a força da direita aqui e olha a força da esquerda com a máquina na mão, com o establishment na mão, porque as redes do Lula são movidas pela equipe dele, pela SECOM, pelo pessoal que recebe grana estatal para fazer isso, né? Bolsonaro, quem que banca as redes sociais dele? Ele próprio, porque ele não tem cargo público, né? O Pablo Marçal também, a Michelle, o Tarcísio beleza, né? Governador de São Paulo. Mas, enfim, esse resultado mostra o quanto que o Lula é fraco nas redes sociais e o quanto ele está atrás nessa disputa. Aí quando alguém se pergunta por que esse papo de controlar as redes que a esquerda tanto fala, é por isso aqui, eles não têm capacidade orgânica de ter uma presença relevante nas redes sociais. O que eles fazem? Tentam melhorar a estratégia para fazer diferente, falar mais com o público? Não, até porque o problema da esquerda são as ideias que não se sustentam. Em qualquer debate, em qualquer exposição de ideias, a ideologia esquerdista vai cair. Eles precisam de um ambiente sem debates. Então, para onde que eles vão? Não é para a concorrência, é para o tapetão. Inventar um projeto de lei, mandar o STF agir para tirar os seus adversários do caminho ou controlar as redes sociais de alguma forma para tentar reverter esse jogo que para a esquerda já está perdido há muito tempo. Não é de hoje, isso aqui é de antes das eleições de 2018. 2018 foi a primeira eleição em que nós vimos o resultado disso na prática. Agora, que o efeito já estava desde a época do impeachment da Dilma, o efeito das redes sociais canalizando o pensamento do povo brasileiro que estava muito disperso em ideias que pareciam não ter nenhum tipo de apelo político, isso foi canalizado para a direita naquela época. Aí pessoas de direita que se autodeclaram de direita, se afirmam dessa forma, começaram a aparecer, dentre elas o Bolsonaro, obviamente, que foi tracionado pelas redes sociais. É simples de entender. E aqui o número deixa claro que o Lula não é um sujeito dessa época, desse mundo. O cara é completamente descolado disso, né? Ah, mas o Sidônio Palmeiras vai... Palmeira vai melhorar isso, né? Não vai. Não vai porque, na verdade, nós temos os números de 2025 e, olha só, continua mais ou menos do mesmo jeito, né? Aliás, a Michelle até melhorou, todos aqui melhoraram bastante nesse sentido, mas o Bolsonaro ficou muito mais em evidência do que estava antes, superando bastante o Pablo Marçal, que deu uma arrefecida depois das eleições para a prefeitura, diga-se de passagem. Mas olha só, o Bolsonaro continua tendo o dobro, né, aqui de menções de engajamento do que o Lula. E a Michelle Bolsonaro tá melhor do que o Gustavo Lima, meu amigo, acredite ou não. Só com 3 posts nesse período analisado. Então o Lula fez uma montanha de posts nesse período. A Michelle Bolsonaro fez 3 e tem essa média aqui impressionante. O Gustavo Lima aparece aqui, é claro, porque ele é um dos presidenciáveis, mas o cara é uma celebridade, ele é músico, muito conhecido e tudo mais. O cenário aqui para baixo continua o mesmo, né? Tem um Tarcísio de Freitas aqui que deu uma arrefecida, mas o resto é a pelegada do PT que não tem a menor capacidade política de fato. Ou seja, mesmo com o Sidônio atuando na SECOM do Lula e tendo reuniões direto com ele, os números do engajamento nas redes sociais do Molusco continuam pífios. O problema não é falta de propaganda, o problema é o produto que está sendo vendido. O Lula, ninguém quer saber desse cara mais, ninguém quer comprar mais esse barato. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.